Ou seja, quanto mais carboidrato simples eu tenho na minha dieta, mais vezes no dia eu vou fazer esse pico glicêmico meia hora depois de me alimentar. Ó. Alta carga glicêmica, alto índice glicêmico. E aí, como ele entra muito rápido, essa explosão de glicose gera uma explosão de insulina. Eu tenho que largar a insulina no sangue. E aí, quando você larga uma quantidade grande, você sempre passa da dose. Né? E como você passa da dose, você não, né? O seu pâncreas passa da dose, você vai deprimir muito rápido também a quantidade de glicose. Aí o que acontece quando você deprime muito rápido? Existem dois tipos de carboidratos, dois grandes grupos de carboidratos. Os carboidratos simples e os carboidratos compostos. Os carboidratos simples são aqueles que só têm dois açúcares, glicose com glicose, aí eu formo maltose. Glicose com frutose, aí eu formo a sacarose, que é o açúcar de mesa. Glicose com galactose, aí eu formo a lactose, que é o açúcar do leite. Né? Então, ó, eu posso fazer glicose com glicose, formou maltose. Glicose com frutose, formou sacarose. Glicose com galactose, formou lactose. Então, esses são os carboidratos simples, que têm apenas poucas moléculas ligadas umas nas outras. E são facilmente transformadas nas moléculas básicas. Ou seja, se eu como um carboidrato simples, rapidamente eu absorvo a glicose que está contida nele. A glicose é a frutose, ou a glicose é a glicose, ou a glicose e a galactose. Carboidratos complexos, esses são mais difíceis de serem digeridos pelo organismo, portanto, demoram mais para entrar, para serem aproveitados. São as fibras. Então, eu tenho as fibras solúveis e as fibras insolúveis. E aí, essas fibras é que compõem o que eu posso usar de carboidrato com baixa carga glicêmica em comparação aos carboidratos que eu tenho que usar com alta carga glicêmica. Então, os carboidratos simples têm alta carga glicêmica, porque eles entram muito rápido, eles têm uma quantidade grande de glicose. Os carboidratos complexos têm uma baixa carga glicêmica, porque eles entram lentamente e têm uma quantidade de glicose menor. Aqui eu tenho alguns exemplos de alimentos com quantidades de fibra. E aí ficam esses exemplos aí para vocês terem no slide de vocês. Aqui tem as várias listas. Olha, eu fiz listas aqui, dependendo do tipo de alimento, qual é a quantidade de fibra que ele tem. Então, por exemplo, os cereais, a farinha de centeio é que tem maior quantidade de fibra, 15,5 gramas. Aqui é sempre um percentual, tá? Então, 15,5 gramas por cada 100 gramas, então 15%. Mas o centeio tem glúten, então é algo que eu, pelo menos, procuro evitar. Do outro lado, a soja é que tem maior quantidade de fibra nas leguminosas, 20,2%. Mas a soja guarda nela um fitoestrógeno. E eu, particularmente, não quero ser estrogenizado. Eu quero ser testosteronizado. Né? Frutas. Aqui a relação de fibras nas frutas oleaginosas. Olha só a linhaça, gente. Que maravilha. Que beleza, a quantidade de fibra da linhaça. Vamos em frente. Verduras e hortaliças. Essas listas é para vocês poderem consultar. Olha o chuchu, gente. Para quem acha que o chuchu não tem nada, inclusive sabor, ele tem fibra. Então, índice glicêmico, carboidrato simples, absorção rápida, alto índice glicêmico. Carboidrato complexo, absorção lenta, baixo índice glicêmico. Quanto maior o índice glicêmico, maior o risco de glicação. Então, ó, é isso aqui. A gente quer evitar o gráfico vermelho e a gente quer privilegiar o gráfico amarelo. Ou seja, quanto mais carboidrato simples eu tenho na minha dieta, mais vezes no dia eu vou fazer esse pico glicêmico meia hora depois de me alimentar. Ó. Alta carga glicêmica, alto índice glicêmico. E aí, como ele entra muito rápido, essa explosão de glicose gera uma explosão de insulina. Eu tenho que largar a insulina no sangue para poder me livrar rápido desse problema. E aí, quando você larga uma quantidade grande, você sempre passa da dose. Né? E como você passa da dose, você não, né? O seu pâncreas passa da dose, você vai deprimir muito rápido também
a quantidade de glicose. Aí o que acontece quando você deprime muito rápido? Fica apavorado de fome mais cedo. E aí começa um ciclo vicioso. Pede mais glicose, e aí você entrega mais glicose, aí vem mais insulina, você pede mais glicose, aí vem mais insulina. E aí começa o ciclo. Se fosse uma vez, tudo bem, mas é todo dia, 3 vezes por dia pelo menos. Aí é difícil. E aqui, quando eu tenho baixa carga glicêmica, ele entra mais lentamente, dá tempo do organismo se organizar e colocar a quantidade certa de insulina, ele vai cair também mais lentamente, olha, e vai dar maior tempo de saciedade, você estende mais cada uma das suas refeições, né? Então, é importante que fique claro que, assim, cada vez que você se alimenta, é gostoso, mas é um momento de estresse para o organismo. O organismo recebe uma carga que ele precisa trabalhar. Então, quanto mais vezes você se alimenta, maior é a quantidade de momentos de estresse para serem trabalhados pelo organismo. Mas não tinha que comer a cada 3 horas? Se for para comer a cada 3 horas, desde que você sinta fome, então é sinal que você comeu pouquinho em cada refeição, e aí, ok, aí você deu cargas glicêmicas baixas e sentiu fome 3 horas depois, você come de novo. É claro que quem faz essa recomendação está recomendado por uma nutricionista. Então, a cada refeição tem a porçãozinha certa para ele sentir fome depois. Se for para sentir fome depois, beleza, cada 3 horas pode comer. Porque também cada estresse que você gerou foram pequenos estresses. Não foram grandes estresses a cada momento. Entenderam? Então, índice glicêmico. Eu coloquei também aqui uma lista de índices glicêmicos. Da maçã, 38, para a melancia, 72. Então, a melancia entra rápido, ela anda a 72 km por hora, e a maçã anda lentamente, anda a 38 km por hora. Desde que você coma a maçã com a casca, né? Quem comete o crime de descascar a maçã, também vai sofrer as consequências disso, ou seja, um índice glicêmico muito mais rápido, né? Muito mais alto. Índice glicêmico de verduras e hortaliças. Então eu tenho aqui, ó, a cenoura com 16, aí tem tomate, abobrinha, couve-flor, espinafre, alface, repolho, brócolis, tudo com 20. Espetáculo. Faz uma salada disso aí, tudo vai entrar bem devagarzinho. E aí, olha aqui, a batata frita, que entra mais lento do que a batata cozida. Batata cozida, ela até leva multa, né, se estiver na estrada. 121. Por que a cozida... O que houve aqui? Por que a cozida entra mais rápido do que a frita? Por quê? Porque a frita foi feita no óleo. E o óleo reduz a velocidade com que ela entra. Toda vez que eu acrescento óleo em alguma alimentação, este óleo dificulta a entrada do carboidrato, ou seja, aumenta o índice glicêmico dele. Baixa o índice glicêmico dele, entenderam? Então, azeite de oliva na salada reduz ainda mais aquele índice glicêmico que já é baixo na salada. Um abacate na salada reduz ainda mais o índice glicêmico daquela salada. Você tomar, tem um outro macete também, que é o óleo antes da refeição. Se bate óleo na primeira porção do ilho, ele vai liberar colicistocinina, CCK. Colicistocinina me dá saciedade. Então, se eu tomo meu ômega 3 meia hora antes da refeição, quando eu sentar na mesa, eu sento com menos fome do que eu sentaria se eu não tivesse tomado o ômega 3. E aí, se eu como a salada com óleo, azeite de oliva, óleo de coco, antes do prato principal, o próprio óleo da salada já me dá mais saciedade. A própria salada já me dá mais saciedade. Então, aquele prato que eu comeria 2, eu como só 1, porque eu já comi a salada antes. Além de eu dar todos os nutrientes, vitaminas, minerais que a salada tem e que, sei lá, a macarronada não tem. Que só tem trigo. Mais importante que o índice glicêmico é avaliar a carga glicêmica dos alimentos.
É assim que faz o cálculo. Índice glicêmico vezes a quantidade de carboidrato dividido por 100. Então, a carga glicêmica leva em consideração não apenas a velocidade com que entra, mas também a quantidade que entra. Então, um alimento que tem velocidade de entrada não necessariamente tem carga glicêmica alta, porque depende da quantidade de carboidrato que ela tem. Se tiver muito carboidrato na porção, aí a carga glicêmica fica alta. Mas se tiver baixa quantidade de carboidrato, a carga glicêmica não fica alta. Vamos ver? Aquelas mesmas listas, eu listei agora por carga glicêmica. Então eu tenho aqui o índice glicêmico do açaí, por exemplo, é 45. A quantidade de carboidrato por cada 100 gramas de açaí é 6,2. E a carga glicêmica dele é 2,8. Delícia, né? 2,8 de carga glicêmica. Mas sem açúcar e sem farinha, né? Se botar o açúcar, aí essa quantidade de carboidrato explode, né? Vai lá para cima. Pêssego, pitaia, laranja, melão, pera, ameixa, maçã, melancia. Olha só, a melancia agora ficou do lado da maçã. A maçã era a primeira da lista com 38, a melancia era a última com 72, né, no índice glicêmico, lembra? Quando veio para a carga, ela ficou igual. Por quê? Porque a maçã tem mais carboidrato por porção do que a melancia. Quando faz a conta, as duas se equilibram, uma fica do lado da outra. Melão, kiwi, uva, manga, abacaxi, banana. Então, aí as frutas olhando para a carga glicêmica. Tá? Eu não estou olhando para nenhum outro indicador da fruta. Tá? Eu não estou dizendo que a banana é mais nutritiva ou menos nutritiva do que a maçã. Estou dizendo que a banana tem uma carga glicêmica maior que a maçã. Estamos olhando apenas para a carga glicêmica. E aí, para efeito de controle de glicação, de glicemia e de também transformar a glicose em triglicerídeo lá na frente, o ideal é que você coma as frutas acima de 6 de carga glicêmica até um determinado horário do dia. Por quê? Porque se eu for comer uma banana à noite, eu vou dormir abraçado com aquela carga glicêmica. Aquilo ali vai virar triglicerídeo, certeza. Né? Porque eu não vou gastar aquilo tudo de energia e eu vou dormir. Agora, se eu como ela de manhã, se eu a como na hora do almoço, aí é outra conversa. Eu vou fazer a minha atividade do dia, eu vou trabalhar, eu vou para a academia depois, enfim. Eu vou fazer uma série de atividades. Então, não é não comer a fruta com alta carga glicêmica, mas é escolher um horário mais adequado para fazê-lo. Não é fazer como eu fazia quando tinha 17 anos, que eu chegava em casa, tinha 18. Depois da faculdade, chegava em casa, 3 bananas amassadas, açúcar, leite, aí mistura bem, faz uma argamassa assim, mais leite, vai ficar assim por cima, sabe? Fazer o reboco. Faz o reboco com leite, ó. Ah, espetáculo, né? Mas não dá mais para fazer isso. Você faz com 17 anos. Verduras e hortaliças. Aqui as cargas glicêmicas também. De novo, as batatas estão lá embaixo. Por quê? O jeito do vegetal guardar carboidrato é esse jeito, é o tubérculo. Aquilo lá é o jeito de guardar carboidrato. O jeito do animal guardar carboidrato é com o glicogênio.